Olá! Você tem ideia dos desafios para trabalhar com podologia bovina? Além das questões óbvias relacionadas à força física que o trabalho exige, é necessário também ter atributos como boa comunicação, perseverança e estudos constantes para se destacar na área. É sobre isso que eu converso com Piero Teodoro. Médico veterinário formado na Facastelo, no Espírito Santo, ele cumpriu residência em Clínica, Cirurgia e Anestesiologia de Grandes Animais na Unesp de Araçatuba e mestrado na Unesp de Botucatu. Tem experiência a campo trabalhando com podologia e atualmente é coordenador técnico nacional da Salmix na linha de ruminantes. Quer saber mais? Então não perca o papo. E aproveitando que você está aqui, já curta o vídeo e se inscreva no canal, para ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Piero Teodoro é médico veterinário formado pela Facastelo, no Espírito Santo. Fez residência em Clínica e Cirurgia e Anestesiologia de Grandes Animais pelo Unesp de Araçatuba, mestrado em Cirurgia Animal pelo Unesp de Botucatu. Atualmente, ele trabalha com podologia bovina e é coordenador técnico nacional da Salmix na linha de ruminantes. Então, seja muito bem-vindo, Piero. Obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Thaís, tudo bom? Boa noite. Na verdade, eu que agradeço o convite. É legal a gente estar aí podendo compartilhar um pouquinho da nossa trajetória profissional aí. Piero, quando foi que você fez a opção por trabalhar com grandes animais? Foi durante a graduação ou isso veio depois, mais ao final do curso? Na verdade, assim, eu entrei na faculdade, eu sou filho de pais bancários, família quase toda de bancária, e acabei caindo na veterinária por um gosto por animal, inclusive até muito ligado à raça de cachorro Rottweiler. Sempre fui muito apaixonado por Rottweiler. E numa determinada situação daquela de criança, né? Hoje eu estava vendo o meu filho aqui, estava até me vendo na situação que para a gente ganhar alguma coisa, a gente prometia presentes e aniversário, o presente de Natal, isso vai valer meu presente de Natal, o presente das crianças, tudo. E num determinado momento, eu pedi minha mãe a cachorra, né? E aí aquilo foi vários presentes que a gente se comprometeu com aquilo ali. E aí, como todo mundo sabe, a Rottweiler é muito sensível à parvovirose e tudo, a gente não tinha muita orientação, a cachorra pegou parvo e a cachorra morreu. E aí eu olhei para minha mãe, não tinha veterinária assistência, assim, dificuldade na época, não estou falando isso em 2001. E aí virei para minha mãe e falei, quero fazer veterinária. E, coincidentemente, ela apareceu, foi no final de semana, na primeira segunda-feira, eu fazia o segundo ano do segundo ano colegial, né? E aí ela apareceu com vestibular na faculdade de Castelo. Aí fui fazer o vestibular. Caí de gaiato na faculdade, assim. E aí passei, como eu não tinha completado o terceiro ano, eu tive que fazer um supletivo ali, umas provas ali, durante um período ali. Fiz essas provas, fui aprovado, me matriculei na faculdade e comecei a estudar veterinária. Inclusive, até graças a Deus não tive nenhuma dificuldade assim, principalmente com relação a notas, tudo, mas acabei entrando muito novo na faculdade, então às vezes isso não é tão interessante assim, porque acho que a gente acaba pulando algumas etapas. E nisso acaba que para a gente dar uma engrenada, começar a entender mesmo a faculdade, o curso de veterinária, talvez a gente precise um pouco de amadurecimento. Mas como a minha turma ela foi uma turma muito mesclada, e eu tive a oportunidade de ter pessoas de mais idades aí, na época as pessoas que hoje tinham a minha idade, que já tinham uma faculdade de direito, uma pessoa que na época também já tinha uma filhinha, que as filhinhas dela, inclusive foi casamento de uma ontem, poxa, as meninas iam para a sala de aula pequenininha, hoje viraram médicas, duas estão casando, inclusive um abraço para a Valéria hoje. Então, assim, acabou que essa sorte que eu tive de estudar com pessoas mais experientes me trouxe uma tranquilidade maior. E para que eu pudesse
poder superar isso e entender melhor como que funciona a faculdade. Então, o que aconteceu? Aí eu comecei a entender melhor como estudar, como entender mais a disciplina, e aí eu comecei a entender que a faculdade de veterinária, por isso que existem os pré-requisitos, né? A faculdade de veterinária, ela vai te formando e colocando a informação aos poucos, né? Aí você começa a entender uma coisa, aí você começa a entender outra, e aí uma disciplina vai se interligando à outra. Porque até então, para que eu vou estudar biologia celular? Hoje eu entendo por quê. Porque a célula é uma estrutura importante do nosso organismo e que para a célula funcionar ela precisa ter seus compartimentos dentro dela e cada um tem sua função, como é uma indústria. Então, até a gente perceber isso, começar a entender, a gente dava umas patinadas, tudo. E depois da faculdade, o curso de veterinária, para mim, ele passou a ser uma distração interessante no meu dia a dia na cidade, sabe? Para mim, a minha diversão era ir para a faculdade. Mesmo depois de tomar umas, acordar de ressaca, tudo, apesar de que Castelo era um calor danado, e o único lugar que tinha ar-condicionado era nas salas de aula. Então, o melhor lugar que tinha para a gente estar em Castelo durante o dia era na sala de aula. Então, assim, por eu ser uma pessoa, às vezes, muito hiperativa, agitada, eu tenho uma dificuldade de sentar e concentrar. Então, eu tinha que prestar atenção nas aulas para poder aprender aquilo ali naquele momento, que aquele momento ali era o momento de eu aprender. Então, se eu não pegasse aquilo ali, eu ia ter que sofrer para poder. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a entender isso, a faculdade fluiu de forma natural. E aí, no final da faculdade, aquilo foi me chamando a atenção a área de cirurgia. E, por mais que não, nós não tivemos a disciplina de cirurgia de grandes animais. Na época, por questões de professores, tudo, e aí acabou sobrando. E nós tivemos um professor de cirurgia muito bom, de pequenos, o professor Mário, a gente lembra dessas pessoas, e em que eu falei, cara, cirurgia é tudo igual, velho. O muda é o tamanho do bicho, e o sistema que você vai operar, e se você aprender a operar cachorro, é muito mais fácil operar um cavalo. Porque o cachorro é pequenininho, difícil, não tem espaço de você mexer. O cavalo é daquele tamanho, você abre um abdômen e tal. Enfim, e aí me veio o desejo de querer ser cirurgião de vaca. Aí o meu amigo Marcelo, também formado em Castelo, que hoje também mora em São Paulo, tinha vindo para Araçatuba fazer estágio na Unesp em Araçatuba. Foi aonde eu comentei com ele, a gente foi companheiro de república, de turma, a gente era da mesma turma junto e tal. E aí eu comentei com ele, na época a gente se comunicava por e-mail, era muito difícil a comunicação por e-mail, o telefone era muito caro, era difícil falar, né? Engraçado a gente falando assim, porque a gente parece que está falando de tão antigamente, né? Mas é tão diferente hoje. Para você mandar um e-mail, você tinha que ir no Lan House, alugar 30 minutos ali, 20, o dinheiro era contado. Parece que foi outra vida isso, né? Para pensar assim, parece que foi outra vida. Não, e que tecnologia era poder mandar um e-mail na época, né? Você se sentia importante. Poxa, vou ali passar um e-mail para a faculdade que eu vou ir fazer meu estágio. Puta, uma baita faculdade. Então, assim, a gente tinha essas dificuldades. Eu falo, cara, acesso à informação, pelo que a gente conversou, nós somos meio contemporâneos. Era difícil naquela época, a gente estudava muito por livro. A nossa opção era muito livro, né? Então, o livro, a gente tinha uma competição na faculdade, então as pessoas tinham que anotar as coisas, e aí a gente estudava muito por livro. E assim, para a gente ir num computador, quer dizer, tinha aquela sala, que aí você tinha que chegar lá, ter um computador disponível, naquela velocidade toda, e mesmo que você tivesse acesso, às vezes não tinha muita informação, ou você não conseguia chegar direito até essas informações via internet. Então, assim, aí entrei em contato com o Marcelinho, e aí ele me sugeriu solicitar o estágio com o Celso. E aí foi aí onde eu iniciei minha trajetória na área de grandes animais de vaca, entrando na residência através dessa indicação do convite. Mas aí você chegou a ter experiência ao longo da graduação com estágio, alguma coisa assim com grandes, e você acabou aproveitando as oportunidades que existiam, que basicamente eram em pequenos animais, para depois, na residência, só realmente botar a mão em grandes? Então, sabe o que eu acho engraçado? Eu falo muito isso hoje. Quando eu
cursei veterinário, tudo, para mim, fazer estágio era eu tirar minhas férias. Então, num primeiro estágio que eu fiz num Instituto de Pesquisa da Rodovia do Sol, que aí o cara tinha, esqueci o nome do negócio agora, aí logo tinha sido implementada a Rodovia do Sol, aí tinha um biólogo que fazia um trabalho de captura dos bichos atropelados, aí necrópsia dos animais que morriam, para ver o tipo de alimentação, para estudar o comportamento dos animais com o negócio da rodovia. E, cara, teoricamente não era aquilo que eu queria mexer, mas foi massa. Por quê? Eu aproveitei, conheci gente diferente, andei no mangue em Guarapari, fiz uma coisa, descobri que eu não queria mexer com necrópsia, hora nenhuma na minha vida. Então, serve para a gente despertar um interesse e serve para você entender também que aquilo ali não serve para você, entendeu? Então, assim, e aí foram indo. Aí, durante minhas férias, sempre acompanhava um veterinário na minha cidade, o Cipriano, que fazia uns manejos reprodutivos e tal. Até vi ele mexendo com os cascos algumas e poucas vezes, né? Não entendia muito a função daquilo ali. E ele também não sabia muito, a gente até conversa, você lembra aquela vaca? Pois é, Pedro, eu tinha que fazer aquilo ali, mas não sabia muito o que eu estava fazendo. Mas não, show de bola, mete bronca. E, então, assim, sempre tive contato, sim, com algumas clínicas em pequenos, então a gente sempre procurou ter o contato, se envolver nisso aí. Eu acho que hoje, inclusive, talvez seja uma das grandes falhas aí dessas novas gerações, sabe? Eu falo, acabo que eu dou muito curso, principalmente mini curso em semana acadêmica, tudo. A gente fez muita live nesse período de pandemia. Eu falo, cara, são 5 anos da sua vida são os anos que vão decidir o resto dos anos da sua vida. Então, cara, investe seu tempo. Poxa, tira férias de 10 de dezembro a 2 de janeiro. Pô, o cara tem 20, 22 anos, tá com saúde, dá para tirar férias esses dias e ir para o estágio. E, cara, o estágio é umas férias, porque vai para a praia e fica na praia o dia inteiro para você ver o tanto que você cansa. Você está trabalhando numa fazenda, você vai para uma fazenda legal, você está vendo coisa nova, diferente todo dia, cara, aquilo te motiva. Você está aprendendo todo dia. E a gente está numa fase que está com a cabeça boa, absorve muita coisa. Né? Com certeza. Essa sempre é a indicação e o puxão de orelha, né? Não, para esse negócio dessa palhaçada de férias. Que mané férias? Férias é tipo férias período é o muito estágio. restrito. Final de ano, aí você vai viajar ao Brasil, vai onde tem oportunidade, vai conhecer coisa nova, né? Que aí é que é bacana. Olha o tanto de feriado que tem no Brasil. Não precisa, um aluno de 20 anos não precisa de férias, não. Os nossos professores na residência falavam assim: professor, não tem tempo. O que você faz de meia-noite às 6? Aí durmo. Aí como você não tem tempo? Você dorme. Exatamente. E aí, em termos de formação, o que representou a residência para você? Como é que foi essa diferença, né? De sair do Espírito Santo e ir para o estado de São Paulo, para uma universidade que tem uma outra estrutura, um outro funcionamento, né? Um outro convívio ali. Como é que foi essa experiência? Na verdade, assim, logo no estágio já foi um choque muito grande, né? Porque a realidade era totalmente outra. Mas eu lembro que na época, inclusive, aí no Espírito Santo foi a última prova que o conselho fazia, né? Que a gente tinha que fazer uma prova, prestar essa prova, você tinha que acertar 50% mais uma questão para poder conseguir tirar o CRMV, né? E acho que isso deveria voltar, né? Porque eu acho que comprometeria ali pelo menos boa parte do pessoal que tem saído aí, pelo menos acho que aumentaria o compromisso desses alunos que têm saído até a faculdade. Até porque eu acho que uma frase que eu acho que é muito importante, principalmente com relação à formação, eu aprendi isso desde muito, muito novo na profissão de veterinária. Quem faz o aluno é o aluno, não é a faculdade. Então, lógico que você tem uma estrutura melhor, vai te dar condições. Mas quem quer, corre atrás. Tá? E aí, quando eu cheguei no estágio supervisionado, eu já tive um choque muito grande, primeiro com aquela aula de rodízio, que achava o máximo, né? E ali foi onde eu conheci meu primeiro hospital de grandes animais, porque eu não conhecia até então. O hospital na faculdade, ele não tinha terminado, a gente não tinha conseguido fazer algumas cirurgias lá,
Então, assim, a gente não tinha uma estrutura no Espírito Santo que possibilitasse isso. Então, acaba que a gente... ali foi aquele... Tudo aquilo ali, para mim, era uma novidade muito grande, né? E aí a aula do rodízio me chamou muita atenção, né? E aí eu lembro que eu fiz a prova dos estagiários que estavam lá na época, eu acho que era 12 ou 13, que tinham chegado todos no mesmo dia, porque todo mundo fazia a prova, aí a gente fez a prova no domingo, todo mundo fez o translado para chegar em Araçatuba na segunda e começou a estágio na terça. Quando a gente chegou na terça, saiu o gabarito. Só eu e os 2 meninos que passou na prova, a Fernanda e o Marcelo, na prova de residente, que passamos na prova do conselho. E isso selecionava bastante, né? E aí, no momento da minha primeira aula de rodízio, mesmo empolgado com a aprovação na prova, eu entrei na aula assim, saí depois, falei, caramba, velho, que faculdade que eu fiz? Eu não fiz veterinária, não. Esses meninos aí dentro estão me engolindo. Aí eu pensei, falei, poxa, faltam 3 meses para eu terminar. Eu tenho 3 meses aqui. Então, tem 3 meses, o hospital lotado, eu tenho 3 meses para poder aprender aquilo que eu não aprendi em 2 anos. E bora para cima. Foi aonde eu tive meu primeiro contato com o casco, foi nessa semana que eu cheguei ao estágio, e aquilo já me chamou a atenção. Aí eu fiz uma amizade boa com os residentes, por quê? Porque eu estava ali. E, assim, para mim, era um custo muito grande eu estar ali, sair do Espírito Santo, tudo. Meus pais, assim, eles sempre nos deram apoio, só que, porém, assim, a gente sempre teve consciência de aproveitar aquilo da melhor forma possível. E eu tinha que falar, pô, eu estou aqui, a minha oportunidade é essa. E agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, e aí, onde o residente pisava, pisava atrás. E aí conheci o Celso, comecei a ajudar a Carol no projeto dela de casco. Na época, era a antiga Intervet Plug, a gente fez uma avaliação do Cobactam, né, que era um antibiótico que a gente estava usando para tratamento de pododermatite. E aí, assim, a Carol sempre precisava do auxílio. Quando eu cheguei para fazer meu estágio, o Celso estava iniciando esse projeto de mestrado, a parte prática. E aí, assim, como eu cheguei para fazer o estágio no primeiro momento orientado do professor Celso, eu comecei a ajudar ela no trabalho. Aí um ou outro curativo que ela tinha que sair no final de semana, uma coleta, eu acabava fazendo para ela. E aí comecei a me familiarizar com a coisa. Aí depois veio o processo de seleção da residência, né? Que aí a gente optou por fazer a prova da residência, onde entrou eu, Marcelo e a Fernanda. E durante a residência, cada vez mais a relação com o Celso foi sempre melhorando, sempre crescendo. Ele sempre fazendo trabalhos na época de podologia, envolvido com o mercado, tinha acabado de fazer 3 ou 4 orientações, defesas. Aí eu não sei se falar se foi dissertação ou tese de doutorado, não sei, mas foram 3, 4 projetos grandes com casco, um emendado no outro, vamos falar um português mais simples. E aí, na época, a gente começou a fomentar muito isso, né? O trabalho de casqueamento estava começando a ganhar uma forma dentro das propriedades no Brasil, apesar do segmento lá fora estar bem disseminado, porém no Brasil a gente estava engateando, o produtor não entendia. Nossos profissionais, a gente tinha muitas pessoas práticas que não conseguiam, de repente, em determinados momentos, passar a importância desse trabalho, quais as diferenças, tudo. Então, a gente pegou esse processo e começou a trabalhar em cima disso. E aí o Celso começou a fazer umas palestras em alguns eventos naquela época, e esses eventos nos proporcionaram abertura de alguns mercados com relação a isso. Mas, assim, respondendo a pergunta de uma forma mais clara, depois de idas e vindas, o impacto ele é muito grande. Primeiro que foi um impacto muito grande de uma cultura, de um capixaba, que é um povo extremamente receptivo, né? Toda hora está aqui, e com um povo, o paulista, que ele é um tanto quanto frio, né? Um pouco mais frio, e um choque de realidade mesmo, de estrutura e de conhecimento. Então,
foi uma diferenciação muito grande que acabou servindo como estímulo para a gente poder crescer, né? Isso é que é importante no final das contas, né? Porque o fato de você perceber que existe uma diferença muito grande entre onde você está hoje e onde você quer chegar, tem que servir de incentivo e não de desestímulo, né? Se você tem um desafio à frente, o ideal é que você vá atrás e corra, né, para suprir aquelas lacunas lá que ficaram faltando ao longo da graduação, porque sempre vai ter, né? A não ser que você continue na mesma instituição em que você se formou, aí a chance de ter lacunas grandes é bem menor, né? Mas se você vai para fora, sempre vai ter uma abordagem diferente, sempre vai ter uma realidade diferente, e a gente tem que realmente tentar se adequar àquilo que a gente quer dali para frente, né? Formou, agora o futuro é para frente, né? O que foi, já foi. Então é bacana, né? Porque aí serve de exemplo também para o pessoal que às vezes fica com receio, ah, não, mas eu estudo numa universidade privada, de repente eu não vou conseguir ir para uma outra instituição que seja no exterior, em outro estado, uma instituição pública, né? As pessoas têm essa possibilidade de correr atrás e de adequarem o conhecimento necessário. E você percebe, que a sua característica pessoal, né, a forma como você desenvolve o trabalho, que você, como é uma pessoa hiperativa, que você falou, né, você é uma pessoa muito ativa, essa questão de trabalhar com uma coisa que exige muito movimento, pegar para fazer uma coisa bem manual mesmo, você acha que tem relação direta? Olha, eu talvez sim, porque acaba que a gente até às vezes nem percebe. Mas o que acontece? Eu acho que é natural a gente optar por uma coisa que vai te exigir mais fisicamente, sabe? Hoje, o meu cargo, ele me exige menos do meu corpo, mas exige de muita movimentação, conversação, fechar negócio, desenvolver parceiro, fazer treinamento, que não é um trabalho tão mais físico, brutal, mas é um trabalho que depende de você estar agindo, movimentando, é ligação, é telefone, tudo, viagem, igual hoje a gente foi viajar. Então, tudo isso aí acaba sendo um pouco mais... igual meu irmão. Meu irmão ele é engenheiro computacional. Ele senta aqui na frente do computador e fica ali tranquilo. O perfil dele é tranquilo. Então, acho que acaba também que, naturalmente, a gente vai se deixando migrar para um lado desse. Né? Mas, assim, ô, Thaís, por mais que o trabalho é agitado, se você não tiver organização, sequência, concentração, a coisa não acontece, não. Tem que ter uma organização também, né, para a condução do trabalho. E aí, entre você terminar a residência e você optar por fazer um mestrado, qual era o seu planejamento inicial? Você já tinha essa perspectiva de trabalhar com casco, a campo, né? Fazer atendimentos externos? E como o mestrado se encaixou aí nesse contexto? Na verdade, o verdadeiro motivo de fazer o mestrado, que na época eu estava meio que casado quase, né? Então, ou fazia o mestrado ou tinha que correr atrás de fazer algumas outras coisas ali e tudo. E aí a bolsa te dava uma situação, então são situações que vão te levando para aquilo ali, né? Então, a questão do relacionamento, que já estava 2, 3 anos, aí já fica mais difícil. A questão da situação, a questão da proximidade com os céus, que para mim foi o grande ponto chave para mim decidir, porque era uma oportunidade de eu trabalhar mais 2 anos com ele. E na época a gente já tinha feito alguns pilotos de projetos, não foi com casco, foi com onfalopatia. Meu projeto de mestrado foi com onfalopatia. A gente já tinha feito alguns pilotos, tudo, que é uma cirurgia de rotina muito grande. Então, na metade da minha residência, eu já estava com o meu projeto de mestrado pronto e aprovado pelo CNPq. A minha bolsa de CNPq na Unesp Araçatuba foi a primeira bolsa de CNPq aprovada pela Unesp. Era que o meu programa era em Botucatu, mas a CNPq pedia por Araçatuba ainda, na época. Então, até então, era só as bolsas disponibilizadas pela FAPESP ou da FAPESP e do CNPq via pós-graduação.
E, na época, a gente fez o pedido direto no CNPq. Foi a primeira bolsa que foi aprovada. E aí eu já terminei minha residência com o meu projeto de mestrado escrito, pronto, definido, com todas as necessidades, porque eu não tive financiamento do projeto, mas o Celso tinha uma reserva técnica. Como eram casos clínicos, a gente acabou conseguindo custear aquilo com a própria cirurgia do animal. Então, a gente foi viabilizando a coisa. Então, na hora que a coisa tinha que acontecer, o projeto já estava todo viável. A gente foi atrás de alguns parceiros. Na época, a Ouro Fino fez uma parceria com a gente disponibilizando os medicamentos. A própria Johnson forneceu alguns fios, algumas colas. A gente entrou em contato com a Johnson & Johnson, foi mexendo. E aí eu achava legal, porque eu estava envolvido com o meu projeto, né? Aí o mestrado ficou interessante, porque, poxa, eu não tinha financiamento do projeto. Eu tinha que correr atrás da Johnson & Johnson, velho, para conseguir Vicryl e Prolene. Porra, quem que sou eu falando, um cara lá estudando, lá, o cara querendo Prolene, o que eu vou fazer com esse cara? Dar 3 Prolene para ele? Aí a gente foi conseguindo as coisas, e foi indo. E aí, assim, o desafio de conseguir os animais, porque num determinado momento parecia muito caso, e depois, na hora que você precisa, o negócio some. E aí vão dando outras coisas, né? Na residência, a gente tinha que apresentar 3 seminários por ano, então a gente já era corrigida a nossa didática, tudo, para poder melhorar a fala, essas questões aí que a gente sabe que são importantes, principalmente a gente poder falar em público. E aí depois o mestrado, né? Que aí te ensina bastante coisa com relação à didática, né? Na verdade, eu sempre entendi que quase que o foco da maioria das disciplinas de mestrado não é nem o conteúdo da disciplina em si, né? É aprender a dar uma aula sobre aquele tema. Uma coisa boa que eu achei do mestrado foi você poder optar por disciplinas alternativas, nada a ver com o que você faria. Eu fiz uma disciplina com a Mitico, de animais peçonhentos. Pô, eu conheci o Butantan, de dentro para fora. Aí você vai trabalhar com cobra? Cara, mas eu conheci o Butantan, velho. Eu entrei lá dentro, eu vi como é que faz o soro, eu vi aonde fica as cobras, eu vi tudo, cara. Pô, é um dos institutos mais importantes de vacinas do mundo. Então, assim, são coisas que o mestrado proporcionou. Quer dizer, fiz disciplinas na época de radiologia em equinos, com a professora Vânia, uma baita disciplina, e na época era o raio-x digital, estava começando a emplacar. Quer dizer, e aí é o seguinte, é o que eu falo, essas experiências vão formando informações dentro da cabeça da gente, e na hora que a gente vai cair no mercado, você vai usando aquelas informações, mais que não sejam diretas, mas você já tem elas como base na sua cabeça para você concluir um raciocínio, você entender como funciona, pelo menos para você ficar por dentro da situação. E aí, depois que você finalizou o seu mestrado, você trabalhou um tempo atendendo a campo, a parte de podologia? Aí, na verdade, eu terminei durante o mestrado, né? A gente já fazia alguns atendimentos em algumas fazendas ali, né? Próximo ali. E aí quando começou o trabalho. Inclusive, assim, olha como o Celso era um pai. O Celso me emprestava a caminhonete, pegava a caminhonete, levava o brete na fazenda, devolvia, gastava o combustível dele, e o Celso é pão duro, velho! Gastava o combustível dele, ia, deixava a caminhonete com ele, pegava meu carro, ia para a fazenda, trabalhava, aí voltava, deixava meu carro com ele, pegava a caminhonete dele, buscava o brete. E aí o mercado vai te consumindo. A gente ia um pouquinho de cliente, um pouquinho ali, vai mexer 2, 3 vacas, uma fazenda maior para mexer em 10, 15. Aí a coisa começa a acontecer. Aí começa a acontecer aos poucos. E aí em 2010 eu me mudei para Campinas e o Celso me convidou para eu ir prestar um serviço junto com ele numa fazenda. E aí foi aonde mesmo o foco virou todo mesmo só para trabalhar com podologia. E aí, em termos de, você falou, né, pegava a caminhonete dele, levava o brete,
É necessário você ter uma estrutura, né, você ter material, você ter uma série de equipamentos específicos para trabalhar com podologia de uma maneira mais técnica, né, para você poder fazer mais do que aquilo que o funcionário da fazenda ou o veterinário que está ali no dia a dia da fazenda consegue fazer quando ele não vai fazer um atendimento especializado para a podologia. Essa aquisição de equipamento, né, esse capital necessário para você montar essa estrutura de trabalho, como é que você organizou isso? Você estava em associação com o Celso, que já devia ter bastante coisa também, né? Assim, ó, na verdade, as coisas vão acontecendo, vão sendo fases, né? É, e aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar, comecei prestando serviço para a fazenda, aí a fazenda tinha estrutura, realmente eu usei muito tempo a maleta de ferramenta do Celso, emprestada, e nesse tempo você vai ganhando seu dinheiro, você vai, compra uma ferramenta ali, compra outra aqui, depois você compra uma lixadeira, aí algumas fazendas você vai, tem a estrutura do tronco, outras você já tem que correr atrás, aí você vai se virando, você vai se virando. Aí depois eu fui trabalhar numa empresa, a empresa mandou fazer um brete do jeito que queria. Aí depois que eu saí da empresa, eu já fui em cima para comprar o meu material, a carretinha, o tronco, o carro. Aí, até porque na época lá que a gente era residente, era impossível juntar dinheiro naquilo ali. Na época, vocês ainda de Jabuticabal, Botucatu, dava até para juntar uma grana. Vocês, enquanto nós ganhávamos R$ 396 de bolsa, a bolsa de vocês era 1.200 e pouco. Nós ganhávamos R$ 396,94 de bolsa. Auxílio alimentação da Unesp, né? Auxílio alimentação da Unesp. Mas, cara, para a gente era uma oportunidade tremenda, porque aquele salário ali era o menor dos problemas. Né? Era. Cara, tipo assim, eu não tenho palavras para o nível de aprendizado que eu tive durante os meus 2 anos de residência. Tá? Então, assim, cara, foi melhor que qualquer curso de pós-graduação que eu poderia fazer. E ainda recebi R$ 394,96 por mês. Entendeu? Fora as outras oportunidades que foram aparecendo. Então, assim, a gente não conseguia juntar dinheiro. Né? Impossível. Só que aí depois, quando a gente entrou no mestrado, aí você presta um serviço ali, presta outro aqui, a coisa já começa a melhorar, a bolsa do mestrado já melhorou um pouco, você já não pagava para poder estar ali e tudo. Então aí você vai juntando um pouco, compra um negócio, e aí daí a pouco você já está com a sua estrutura adequada. Não. E à medida que você vai indo, hoje tem situações muito mais fáceis, você consegue comprar troncos prontos que já tem financiamento, hoje a pessoa consegue financiar um carro mais fácil, tudo. Então, assim, hoje você montar essa estrutura, ela se tornou um pouco mais fácil, né? E até porque também a gente já tem mais ferramentas disponíveis, né? A gente tem vários modelos de tronco. Hoje você tem tronco que você começa a trabalhar aí que você paga 6, 7 mil, como você tem tronco aqui no Brasil que custa 90, 80 mil. Esse crescimento da própria área vai propiciando, né, que os equipamentos acabem sendo cada vez mais disponíveis e as pessoas começam a ter interesse em importar, em trazer para cá, em começar a fabricar aqui. E isso é uma tendência Isso. geral em muitas áreas, né? Inclusive, hoje nós temos um tronco de elevação que é fabricado aqui no Brasil. Né? Inclusive perto de vocês aí, Governador Valadares. O cara copiou o modelo de um projeto, custa hoje no Brasil 80 mil. Hoje é um produto que se paga. E aí essa questão financeira, né, desse atendimento especializado, você conseguia se manter trabalhando exclusivamente com podologia ou você tinha que ampliar o seu atendimento para outras áreas também? Para conseguir uma renda ali, né, compatível. A gente sabe que vem numa crescente a tendência geral, né? Você começa, às vezes, pagando para trabalhar, como a gente estava falando. Com o passar do tempo, você começa a se estruturar melhor, comprar os seus equipamentos, né, o seu material. E aí chega uma hora que a gente espera pelo menos ali o equilíbrio, ficar mais ou menos no 0 a 0, para depois começar a, né, ganhar e Lucrar. pagar as contas. Como é que foi isso para você? Então, na verdade, num primeiro momento, a gente começa realmente. O que é a grande dificuldade do mercado de casco é o quê? Hoje, alguns clientes já estão entendendo isso, mas a dificuldade é você ter um trabalho mensal. Muitas das vezes você ia num cliente a cada 2 anos. Então, você tinha que ter uma demanda muito grande de clientes. E ao invés de eu
abrir o leque para outras áreas, outras formas de aumentar a renda, eu abri meu leque de ação. Eu comecei a trabalhar em locais mais longe. Porque quando eu atendia aqui, estava precisando ali. Quando eu atendia ali, estava precisando aqui. Aí você começa a rodar. Só que isso não acontece do dia para a noite. As pessoas têm que ir te conhecendo, têm que ir fazendo seu nome. Assim, eu tive sorte que eu me preparei tecnicamente muito bem para o trabalho, que eu tive a oportunidade de ficar 2 anos ali, queira ou não, trabalhando sobre a orientação de um especialista no assunto. Então, eu tive um desafio muito grande, uma fazenda grande na época, em que eu estava respaldado por ele, sempre conversando, com orientação. E aí, assim, né, sempre buscando ter melhores resultados no trabalho e desenvolvendo esse lado de eventos, de falar, de treinamento, que acabou isso me dando outras oportunidades, além do casco, que foi a área de consultoria. Então, aí a gente entrou no mercado onde a gente prestava consultoria para algumas empresas, distribuidores, que trabalhavam com alguns produtos relacionados a casco. Então, você vai criando outras demandas de trabalho dentro da mesma área, né? Mas a principal delas, no primeiro momento, foi aumentar o leque de ação, né? Para você girar mais o negócio. E aí, assim, no começo era mais complicado, porque você ia para um lugar, eu tinha que fazer a conta de que o serviço que eu tinha pagava pelo menos para eu ir e voltar. Então, assim, que às vezes não era uma viagem muito longa. Aí eu falei, não, porque aí você chega no lugar, você já começa a despertar interesse de outros. Só que, assim, para você sair de casa, para você criar coragem, você tem que ter alguma garantia. Então, aí. Mas isso, sim, isso vai aos poucos. Aos poucos a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai tendo um trabalho sério. Eu tive alguns trabalhos em algumas fazendas que me ajudaram muito isso. Foi, inclusive, um trabalho na Fazenda Colorado, junto com o Sérgio. O Sérgio foi uma pessoa fantástica. O Sérgio fez uma lista de produtores para mim, na hora que eu terminei o trabalho, e mandou e-mail para cada um deles, falando que eu iria entrar em contato com eles. E então, assim, aí as coisas vão acontecendo. E na hora que a gente vê, a gente já está dentro do mercado, e na hora que a gente assusta, a gente olha o CRMV da gente, vê que já tem quase 14 anos de formado, 15, né? Então, o tempo passa rápido. Mas é bacana isso, né? Porque a gente percebe que existem vários fatores que contribuem para que você consiga desenvolver um bom trabalho na área, e um dos mais importantes é o bom relacionamento, né? Além de ser bom tecnicamente, porque não adianta nada você ser bom de conversa, chegar lá e fazer um monte de cagada do trabalho que você vai fazer, né? Então você tem que ser bom tecnicamente, você também tem que ter um bom relacionamento, porque essa indicação, né, esse networking que você vai fazendo ao longo dos seus atendimentos vai te propiciando aumentar, né, ampliar ali a abrangência do seu mercado. Então, isso aí é essencial. Agora, essa questão de deslocamento, né? Quais foram, assim, as distâncias que você percorreu maiores, assim, num dia para fazer um trabalho que te deixaram mais assim, nossa senhora, como eu vim longe? Na verdade, assim, eu atendia clientes, tinha clientes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Minas, Espírito Santo. Eu atendi clientes já nas todos esses estados aí. Aí eu Rapaz, você tinha foi longe temporada. de verdade. Como é que você fazia esse Esse, planejamento estratégico, assim, né? De você tentar coordenar propriedades que fossem. E provavelmente você tentava coordenar propriedades que fossem naquela mesma lado, né? Para aquele mesmo caminho rota. ali, naquela rota ali para fazer o atendimento. Como é que você fazia? Depois de um tempo, né? Que você já tinha uma carteira maior de clientes. Não, na verdade, assim, como a gente já conhecia a região, a gente sempre programava se fazer um giro. Aí você sai daqui, vem rodando pelo lado oeste e volta pelo leste. E assim, ou às vezes, dependendo da demanda que cria numa região só, porque eu gostava não, sempre procurei ficar no máximo 2 semanas fora de casa. Mais que isso, acho que começa a saudade do filho, aí você fica sem estrutura fora de casa, trocando de hotel todo dia e tal, e aí já começa a ficar bem desconfortável. Então, assim, aí acabava que a gente montava essa rota, essa estratégia. Em alguns locais você conseguia incluir um trabalho dia de sábado e domingo. Às vezes você trabalhava com menos rotina, só para adiantar o serviço para conseguir voltar embora mais cedo.
E o trabalho como consultor técnico? É o que você está fazendo hoje em dia também, né? Então, hoje, na verdade, hoje eu trabalho na Salmix, na responsabilidade de um produto que eu sou extremamente apaixonado, que é o Roof Care, que é um produto para a saúde dos cascos, tanto para você aplicar ele de forma direta quanto no pé-dilúvio. É um produto que, quando eles vieram, a gente foi conversar para poder trabalhar com o produto. Eu falei que eles tomaram a minha ideia, inventaram o produto que eu queria inventar, mas que seria uma honra poder representar um produto com uma baita eficiência. Então, hoje, eu coordeno o desenvolvimento da linha de ruminantes na Salmix, e um dos principais produtos da nossa linha é o Roof Care. Então, hoje, ele é um trabalho voltado para eu aplicar tudo aquilo que eu aprendi em 14 anos trabalhando, levantando um pé de vaca. Para te falar a verdade, Thaís, eu sou muito sincero. Se lá, quando eu entrei na minha faculdade, eu falasse que eu ia ter o trabalho que eu queria, na cidade que eu queria, e vendendo assim, que eu não vendo, mas eu faço trabalho técnico que a gente fomenta venda, com um produto que traz saúde para uma área que eu estudei minha vida inteira. Então, assim, hoje eu trabalho numa empresa que tem um relacionamento fantástico com a gente. Então, a gente resolve as coisas muito fácil. E a empresa entende a necessidade do mercado de ter um produto de uma extrema qualidade. E hoje o nosso trabalho hoje é alertar o produtor que o problema de casco é um problema extremamente prejudicial, principalmente o nível produtivo que hoje estão as fazendas. E hoje eu consigo desenvolver todo o trabalho, todo o meu trabalho, meu suor, a minha dificuldade de desenvolver esse trabalho, de abrir novos clientes e de entrar no mercado, hoje eu posso aplicar, que esse conhecimento me trouxe. Inclusive, até um conhecimento da área comercial. Primeiro que a gente tem que vender o nosso serviço o tempo todo, né? Então, a gente tem algumas estratégias para isso. E segundo, que teve um determinado momento também que a gente já fez algumas consultorias por empresas. E quando a gente está fazendo esse tipo de consultoria, a gente fica na demanda junto com esse pessoal de empresa 24 horas. Então, assim, são oportunidades que a gente tem também para estar aprendendo e conhecendo o mercado, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas hoje eu tenho um carro que eu sou extremamente realizado com ele. A importância do trabalho em podologia, a gente espera que para os alunos da graduação já saia bem estabelecido, né? Qual é a importância de prestar atenção na saúde lá do pé da vaca, né? E como isso vai interferir em todos os parâmetros produtivos e reprodutivos, né? O que você acredita que o seu trabalho representa, né, de retorno para os animais, para os produtores? Bom, primeira coisa é o termo bem-estar animal. Tá? A vaca só vai ser sadia se ela andar bem. Então, eu já vi propriedades com problema de conforto, mas sem problema de casco. Eu já vi propriedades com problema de mastite, mas sem problema de casco. Eu já vi propriedades com problema de reprodução e sem problema de casco. Mas eu nunca vi uma propriedade que tenha problema de casco, que tenha mastite, que não tenha mastite, que a reprodução funcione bem e que você tenha bem-estar animal. Então, a gente come sentado, né? A vaca come em pé e saúde entra pela boca. Então, pelo nível de exigência que nós cobramos do animal e pelo nível de eficiência que eu tenho na propriedade, o mínimo que o produtor tem que se preocupar é com a saúde dos cascos das vacas. Para mim, só que eu sempre vou ser suspeito para falar, para mim, hoje, é o setor mais importante dentro da propriedade de leite, é o setor casco, que ainda está engatinhando para que o produtor veja esse lado como um investimento, o trabalho preventivo em casco como um investimento, não como uma despesa a mais dentro da propriedade. E você chegou a fazer algum trabalho com gado de corte? Confinamento, alguma coisa assim ou não? Não, teve umas 2 vezes que eu fui dar uma consultoria mesmo, só para poder alinhar algumas coisas que estavam acontecendo, ponderar, dar um diagnóstico de onde poderia estar vindo o problema. Tá? Mas a gente tem colegas hoje que trabalham única e exclusivamente com gado de corte. Tá?
principalmente preparação de animais para a pista, o próprio trabalho de casqueamento e correção de aprumo desses animais, que precisa ter um trabalho sério nisso aí. Então, principalmente animais da raça Nelore, que tem um desenvolvimento muito rápido, ganho de peso muito grande em um espaço curto de tempo, que pode deixar aí um animal, um exemplar da raça todo torto. Então, o trabalho de casqueamento nessa fase ele é muito importante. Porém, assim, por mais que seja o mesmo setor, casquear no mesmo animal, mas é um trabalho diferente. Um casqueador de animais de pista para esse tipo de trabalho é diferente de um casqueador de vaca de leite. Né? Tem algumas particularidades diferentes. O trabalho no animal, principalmente animal de pista, ele é um trabalho mais minucioso, que você tem que trabalhar correção mais, que você vai trabalhar eixo do animal. E o trabalho no bovino de leite ele é um trabalho mais de manutenção da distribuição de peso do animal do que um trabalho, sabe, corretivo, como é um trabalho de um casqueamento clínico terapêutico, vamos dizer assim, do que um casqueamento funcional numa vaca de leite. Né? Então, existem alguns critérios com relação a essas diferenças de tipo de produção dos animais. Né? E aí os profissionais, então, eles acabam meio que se especializando nessas áreas específicas, né? Ou para gado de leite, que aí a demanda é uma, ou para gado de corte, animal de pista, né, Lore, que aí a visão da podologia acaba sendo um pouco diferente. Isso, até porque também as regiões desses animais são diferentes. Lá no Mato Grosso, você vai ter só um tipo de gado. Aí lá no Rio Grande do Sul, negócio. Minas, outro. Então, acaba que a própria regionalização deixando o cara mais especialista. Mas a gente tem colegas, inclusive o próprio Luciano Marega, que é um profissional muito renomado, que faz um trabalho muito legal com correção de aprumos, que também faz muito trabalho em bovinos de leite, tudo. Né? Mas tem uma diferenciação na hora da gente fazer o trabalho no animal em si. Tem algumas particularidades. Desvio varos e vagos a gente corrige em casqueamento. Entendi. E aí, o que você sugeriria, então, para pessoas que têm a expectativa de trabalhar nessa área? Primeira coisa é aprender anatomia. Independente daquilo, de qual vai ser seu objetivo, primeira coisa, porque eu estou falando do sistema locomotor. Existe em tem uma palestra que chama só biomecânica da locomoção. Você estuda como a vaca vai andar, o boi, ou bovino, ou qualquer animal. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter para uma determinada área é conhecimento. E como você adquire conhecimento? Eu preciso de conhecimento teórico e conhecimento prático. Conhecimento teórico, você vai atrás de livro, vai sentar na cadeira e vai estudar. Conhecimento prático, você vai acompanhar gente que sabe trabalhar. Então, é a primeira coisa, que seria aquilo que a gente falou lá no início, estágio. Né? Que aí você vai ver se aquilo ali serve ou se não serve. Principalmente por causa do desafio. Você chega num lugar, um brete, um ultrassom pesa 20 quilos no máximo. Hoje tem ultrassom que é no celular. Né? O cara vai ali e tal, tá ali, ó, tá aqui com o óculosinho aqui, né? Tá. O tronco pesa muito, você tem que carregar ele numa carretinha. Então, assim, o material de se investir, teoricamente, é alto. Vamos falar hoje num tronco bom de trabalhar em pé, aí você vai pagar entre carretinha e brete aí em torno dos 25, 30 mil reais, mais um carro para poder puxar. Então, a gente está falando do investimento aí de pelo menos uns 70, 80 mil reais, em que você vai precisar criar uma demanda de carteira de cliente. O mercado é bom? É. Se paga bem? Tem algumas regiões que se paga sim. É fácil? Não é. Mas nada vai ser do dia para a noite. E tudo tem fase. Eu acho que a primeira questão para você desenvolver o trabalho de começar da forma mais correta é conhecimento. Conhecer aquilo que você quer e quais são os seus objetivos. Então, você ter conhecimento da área, e para você ter conhecimento, sai com uma pessoa que trabalha, que faz o trabalho na área, vê a dificuldade. Não é só a dificuldade do trabalho, não, tá, Thaís? É a dificuldade do dia a dia. De você acertar com o cliente, de ir na casa, hospedagem, lugar para ficar, comida que você come no dia a dia. Graças a Deus, quase todos os lugares que eu fui, eu sempre fui muito bem tratado. Cobrança, porque
você, na hora que termina o serviço, você tem que receber. Muitas pessoas acham que você pode, né, que você não tem despesa, tudo, principalmente na fase inicial, que a pessoa acaba não tendo um capital de giro. Então, e a demanda de despesa para o dia a dia é grande. Só que é o seguinte, tudo que eu tenho hoje, que eu trabalhei, eu conquistei trabalhando casqueando vaca. E o trabalho, além do retorno financeiro que ele me deu suporte hoje para mim ocupar um cargo dentro de uma empresa que eu conheço, não é modéstia, porque eu estudei muito aquilo ali, eu vivenciei muito aquilo ali, né? Eu fiz aquilo ali quase todos os dias na minha vida. Então eu conheço aquele mercado. Então eu sei aonde pode dar errado numa fazenda, eu sei se é o pé de luva que está funcionando numa fazenda ou se não é. Eu sei se uma cobrança de uma fazenda em cima de um resultado é uma eficiência, uma ineficiência do produto ou não é. Só que para isso eu tive que me embasar. E esse embasamento meu duraram 14 anos. Então as pessoas às vezes querem, com um cursinho de uma coisa ou de outra, acharem que no outro dia já virou um profissional. E outra coisa muito importante, Thaís, que eu aprendi, isso eu aprendi numa fazenda chamada Fazenda Star Milk, que é em Céu Azul, no Paraná, que é para quem trabalha com vaca, independente da área, precisa começar a estudar a vaca. Então, hoje, o que nos treinamentos que a gente participa, nas conversas que a gente tem de outros segmentos, acaba que os outros técnicos eles acabam tendo uma sinalização positiva com a gente, porque a gente acaba entendendo de vaca. Aí a gente conversa sobre vaca. E casco é uma consequência daquilo que a gente conhece sobre vaca. Então, na hora que a gente tem um técnico que a gente entende de vacas e senta com outros técnicos que entendem de reprodução e tudo, mas que todos ali estão falando a mesma sintonia, as coisas começam a encaixar. Então, assim, o casco ele é importante, só que para ele ficar muito mais importante, para eu ter muito melhores resultados, eu tenho que começar a entender de vaca. E aí eu começo ainda a entender. Porque tem muitas coisas, é redundância a gente até falar, são várias variáveis dentro de uma propriedade que resultam o problema de casco. E o casco pode ser sinal de muita coisa dentro de uma propriedade. Então, é um conhecimento bem amplo que é necessário, né? E foi o que você falou, né? Eu gostei muito desse seu comentário. As pessoas têm que ter a ideia de que você precisa calçar um caminho para chegar em um ponto em que você é um profissional reconhecido, que você é bem-sucedido e que você alcança coisas bacanas na sua profissão. Não é? Peguei meu diploma, a carteirinha do CRMV, fiz um cursinho aqui, vou sair por aí arrasando, nadando na grana, né? Não é bem assim que a coisa funciona. Não, não é. E a estrutura que a gente demanda para trabalhar, ela é cara. Queira ou não, a gente começa a trabalhar um pouco com um carro menor, tudo, mas a, a, a sua movimentação aumenta, os seus implementos do seu tronco vai aumentando, ele vai ficando mais pesado, já não é qualquer carro. Olha onde a gente vai chegando na conversa. O meu tronco vai ficando mais pesado e meu carro não consegue puxar o tronco, eu tenho que trocar de carro. Aí eu tenho um problema com o engate, que eu tenho que acertar uma forma do engate ficar no carro para ele não quebrar. Então, olha as dificuldades do dia a dia. Aí, de repente, você começa, puta, eu vou ter que sair de um carro pequeno, de uma estrada, eu vou ter que ir para uma caminhonete. Olha a evolução que tem que ser. E aí você tem uma evolução financeira. E aí, eu arrisco, não arrisco? Eu vou para frente, não vou? Como é que vai ser? Então, assim, é muita coisa que tem no mercado. É o custo do material. Nós, agora que o casqueador está tendo a oportunidade de trabalhar com materiais, agora sim, de 3 anos para cá, com materiais de mais qualidade, com materiais mais importados. Mas mesmo assim, o custo disso aqui para a gente ainda é um pouco caro, principalmente que é muito embasado em dólar. Mas nós pegamos uma situação igual nós estamos vivendo agora, pós-pandemia, dólar muito alto, quer dizer, já começa a inviabilizar esse tipo de material. Então, é um mercado interessante, mas como todo mercado, ele não vai acontecer do dia para a noite. Eu tenho colegas profissionais casqueadores que não têm formação nenhuma e que são muito bem sucedidos na profissão. Muito bem sucedidos. Por quê? Correm atrás, foram atrás de aprendizado, não se entregaram na primeira dificuldade e talvez tenham feeling para o mercado, para aquilo ali. Né? Então, é bom
eu gosto, né? Hoje, até por essa necessidade de viajar muito com brete, tudo, e a gente acha que a gente chegou no momento que a gente tem como contribuir de outras formas, e também até por umas questões físicas, e precisava ter um pouco mais de tranquilidade, tudo. Então, assim, por isso que hoje eu não faço mais o trabalho de podologia. Hoje, minha única exclusiva função hoje é coordenar o trabalho da linha de ruminantes Salmix a nível de Brasil. E graças a Deus aí cada vez mais o Rufcare tem tido bons resultados. E em cima disso, a gente consegue levantar hoje, até porque a gente acaba tendo uma proximidade com as propriedades maiores, a gente consegue fomentar o trabalho dos nossos colegas. Então a gente tem observado que à medida que a gente vai visitando as propriedades, como a gente tem um bom relacionamento, assim considero eu, com bastante gente da área de casco, acaba que a gente, numa visita ou outra, está sempre indicando um colega dali da região, tudo, e isso acaba fomentando. E uma coisa que ajudou muito, Thaís, principalmente no nosso mercado de casco, foi a entrada do WhatsApp no Brasil. Que a partir do momento em que o WhatsApp caiu no gosto, cara, a nossa comunicação, hoje eu tenho grandes amigos que são pessoas fantásticas, que eu tenho ali na minha lista de seletos amigos, que são pessoas que eu nunca vi pessoalmente, que eu conheço através da profissão e através do grupo de casco, né? Então, são oportunidades que aí a profissão também vai nos dando e a tecnologia também, né? Facilita bastante e ajuda bastante coisa também. Com certeza. Piero, muito obrigada por contar a sua história para a gente, por compartilhar aí a sua experiência, né, a sua trajetória. Acho que você fez apontamentos bem interessantes com relação a essa área de atuação. Já é uma área que vinham me pedindo há um tempo, né? Então é bem bacana que você tenha essa disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Queria, né, deixar o seu contato disponível para o pessoal que quiser trocar uma ideia com você, né, conversar, tirar alguma dúvida. E aí, na próxima semana, a gente volta com outro médico veterinário contando sobre a sua atuação profissional. E vamos pedir também para o pessoal não esquecer de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, né? Se inscrever no canal, que também é importante para a manutenção aí do nosso trabalho. Obrigadão, Piero. Obrigado, Thaís. Pode ficar à vontade, pode compartilhar o contato aí para o pessoal. Eu acho que é sempre importante a gente poder falar, Thaís, até assim, lógico que a gente não foi pioneiro na situação, mas a gente fez parte de uma transição de mercado em que o produtor conheceu mais o profissional de casco. Então, é importante a gente estar alertando aí, principalmente a nova geração, que é um mercado interessante, que é um mercado hoje muito mais fácil do que há 10 anos atrás, em que o produtor já tem a necessidade, e hoje nós já temos ferramentas muito mais adequadas daquelas que nós tínhamos aí há 10 anos atrás, aí, que a gente tinha que... ainda temos que improvisar muita coisa, mas hoje a gente tem uma facilidade maior e, o mais importante delas, o conhecimento está mais fácil, né? Então, sempre acho legal participar desse tipo de proposta, que é a gente realmente poder passar um pouco da experiência de vida da gente. Ninguém está aqui para querer falar que você tem que fazer igual eu fiz. Não, cara, é que a gente está aqui para falar que você tem que fazer aquilo que acha que você tem que fazer e que você vai ser responsável por aquilo ali, dando certo ou errado. Não vai ser culpa de ninguém, vai ser sua. Então, é só a gente correr atrás, traçar os nossos objetivos e não vai ser fácil, como eu acho que tem certeza que todo mundo passa algumas dificuldades. Tem hora que as coisas acontecem tão bem, tem hora que as coisas travam. Então, é essa hora que as coisas travam que a gente tem que ter perseverança. E aí, na hora, dá certo. Com certeza. Obrigadão, então, Piero. Tá bom, tá aí.